Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, é um prazer poder estar aqui com vocês, né, e poder conversar aí sobre temas tão importantes para o nosso país. Prazer é nosso em receber a senhora aqui, deputada. Bom, ontem o Congresso aprovou créditos suplementares que incluem 3,7 bilhões de reais para subvenções do crédito rural e do agronegócio. Essa recomposição vai permitir que o Ministério da Agricultura possa encaminhar o próximo plano safra? O que esperar da próxima safra no Brasil, deputado? Mas foi um trabalho muito árduo, né, da FPA, da Comissão da Agricultura, junto com o Ministério da Agricultura, com o MAPA e a comissão, porque nós estávamos há semanas discutindo esse tema sobre a questão do PLN 4, que envolve 19,7 bilhões, e desses 19, 3,7 é só para o agro. Estávamos muito preocupados, porque temos que fazer o lançamento do novo Plano Safra, e as pessoas que já estão, inclusive, com seus projetos nos bancos, né, aguardavam essa situação, esse despacho. Graças a Deus, ontem conseguimos resolver dois problemas. Fizemos a sessão do Congresso com a votação dos vetos, que também custou dias e dias de muito debate, de muita discussão, e também conseguimos votar o PLN para fazer essa recomposição. Uma recomposição que vai possibilitar aí recursos para vários segmentos, para várias áreas no agro. A gente ainda não tem os números em relação a juros, quais serão realmente as demandas ofertadas pelo novo Plano Safra, mas a gente sabe que não vai fugir muito do contorno que estivemos trabalhando aí no anterior, no Plano Safra anterior, visto as falas da nossa própria ministra, né, que disse que nós teremos aí as mesmas linhas, né, de custeio, de investimento, a questão de organização de estoque, né, formação de estoque, a questão do alongamento de prazos para aqueles que têm a dívida com crédito rural, questão de seguro. Então, nós acreditamos que não vai fugir muito do Plano Safra do ano anterior, e nós esperamos o mais rápido possível esse lançamento oficial. A senhora falou dessas áreas, custeio, investimento, também questão de renegociação das dívidas. Essas são as áreas que mais vão ser beneficiadas. E a gente pode também estabelecer um perfil dos agricultores que mais podem ser beneficiados pelo Plano Safra? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que nós temos um programa, que é o PRONAF, que ele pega justamente aquela agricultura familiar, que é a maior quantidade, né, de produtores do nosso país, e que em valores significa 1,35 bi. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ressaltar a importância para a manutenção da agricultura familiar do nosso país, uma agricultura forte, embora sejam de pequenas produções, mas que na soma de todas essas, né, essas culturas, a gente tem aí uma agricultura fortíssima dentro do país. E deputada, a senhora falou que muitos agricultores já estão com os seus próprios planos já na boca do caixa dos bancos, vamos falar assim. Essa demora em recompor o orçamento pode prejudicar um pouquinho a questão financeira dos agricultores? Eu acredito que não, Márcio, porque se nós formos pegar o histórico do ano passado, nós estamos mais ou menos nas mesmas datas. O que atrapalhou um pouco a gente e ficou essa situação, esse impasse na votação do PLN, foi a questão dos vetos. Então, nós tínhamos aí um grande problema nas mãos, onde foi discutido entre o Congresso, Ministério da Economia, né, a Segov, todos os ministérios envolvidos, e nós tínhamos lá mais de 2.000 itens para serem votados em ações de veto. Então, se imagina você tentar entrar num consenso, com 513 deputados, mais 81 senadores, cada um com suas experiências, com suas obrigações, com o seu rótulo, né, sua bandeira de trabalho, defendendo cada setor. E nós tínhamos, nesses vetos, coisas envolvendo diretamente o agro e tínhamos também envolvendo todos os demais setores, né? O caso do nosso veto 16, que era do orçamento, que foi um dos vetos mais difíceis da gente entrar em consenso de votação, porque
rompia exatamente, por exemplo, os relatórios setoriais, os relatórios por setores. E como foi vetado todos os itens de RP2 e RP8, que são os recursos de comissão, recursos de bancada, isso gerou um desgaste muito grande e nós tivemos que acomodar. E eu, como presidente da Comissão da Agricultura, mas também como vice-líder do governo no Congresso, eu tinha uma tarefa dupla, que era defender o setor do agro, lutando para que nós conseguíssemos, por exemplo, derrubar o veto do FIAGRO, que é importantíssimo para o desenvolvimento agora de mais uma possibilidade de investimento para o agro, e, ao mesmo tempo, eu tinha que lutar para ter essa harmonia em relação ao governo, porque o que tinha sido vetado, muitas vezes, é o que não tinha caixa, é o que o governo entendia que dava para ir repondo aos poucos com a entrada de recursos nos caixas do governo. Então, esse trabalho, essa articulação com os líderes, né, com o próprio líder do Congresso, né, o senador Eduardo, que teve uma sensibilidade fantástica nas reuniões, graças a muitas reuniões, muita conversa, muito diálogo, a gente conseguiu entrar ontem num consenso. A última reunião foi de manhã, terminou 11 e pouco, e aí sim iniciamos as votações com um pouco mais de harmonia, de tranquilidade, para conseguirmos avançar. Pois é, deputada, explica para o nosso ouvinte, caso essas negociações não tivessem dado certo, quais seriam os prejuízos para o agronegócio com a falta desses recursos? Nossa, eu não consigo nem mensurar aqui como seria a situação do agro, Márcio, porque nós temos uma dependência muito grande em relação aos recursos do governo. Hoje nós não temos, assim, outras linhas. E essa situação, inclusive, do veto do FIAGRO, onde vai possibilitar uma injeção de recursos novos, onde as pessoas poderão utilizar suas fazendas, suas propriedades como cotas e investir, inclusive, no agronegócio. Aquelas pessoas que não são produtoras rurais, mas querem investir no rural, vão ter oportunidade. Então, se nós não tivéssemos conseguido avançar ontem na votação desses vetos, e em especial do veto 16, nesse veto 16 compunha quase 2 mil itens diferentes, de todas as modalidades que você possa imaginar. E para a gente conseguir entrar num consenso com todos os líderes não é fácil, mas foi apelado, foi conversado, nós do agro em especial, o pessoal da FPA, eu como presidente da Comissão da Agricultura, tivemos uma conversa muito forte com as lideranças, com o líder, senador Eduardo Gomes, e falamos, olha, o agro não espera. O agro não pode mais esperar, nós podemos discutir todos os temas, menos a questão do agro, porque para plantar tem período, para colher tem período, para financiar tem período, então nós temos um setor que ele não se governa, né? É o clima, é a estação, é o período que o governa, então a gente precisa dar continuidade aos trabalhos, visto que é um setor que, graças a Deus, tem impulsionado a economia brasileira, tem dado estabilidade econômica, e isso nos dá a garantia desse crescimento, que mesmo no momento difícil de pandemia, o agro continua forte, firme e dando condições do nosso país continuar crescendo e empregando. Pois é, deputada Aline Steudes, enquanto o restante, a média da economia nacional caiu perto de 4% no ano passado, o setor agropecuário cresceu 2%. O que faz o setor crescer em plena pandemia? O que está por trás desse bom desempenho? Olha, o Brasil é uma referência mundial. Você, como paranaense, mas você sabe que nosso Paraná é uma referência em tecnologia, em desenvolvimento, e o Brasil está seguindo nesta linha. Nós temos avançado muito na produtividade, na qualidade dos nossos produtos, e nós demos conta, nesse momento de pandemia, onde muitos diziam, fique em casa, o agro não ficou parado, produziu em
com excelência. Nós pudemos alimentar os 210 milhões de brasileiros, nós pudemos alimentar 160 países que importam nossos produtos, quase 1 bi de pessoas aí alimentadas com produto do Brasil. Nós tivemos o crescimento do PIB, nós tivemos a condição de estabilizar uma economia que todo mundo dizia que ia ser um fracasso no final do ano, que teríamos aí grandes problemas. O agro veio sustentando, dando equilíbrio, e hoje o que a gente pode observar, que graças à produtividade brasileira e à condição do nosso país de termos até 3 safras ano, que isso é um diferencial fantástico do Brasil, pelo tamanho que temos, pela condição de termos estados muito diferentes em relação a clima, e a gente consegue ter vários produtos em momentos diferentes, em estados diferentes, e manter aí a nossa produção com excelência. Então, a gente vê aqui que nós tivemos em 2020 1,55 trilhão, isso aí é dinheiro para não acabar mais, como diz, o agro tem dado a amostra do que dá certo, é 1/4, né, do que o Brasil gera aí de economia, vem do agro. Nós temos uma obrigação moral com o Brasil e com o mundo, para manter todo mundo alimentado não é fácil. As pessoas às vezes se queixam, Márcio, do preço, né? Eles falam, mas aumentou. Você vai no mercado, você está pagando mais caro a carne, você está pagando mais caro o arroz, o feijão, enfim, vários itens. Isso é um problema gerado pela Covid, né, pela pandemia. Infelizmente, o custo de produção Brasil aumentou muito, porque nós dependemos muito de produtos importados, em especial aqui eu registro a questão dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, dos equipamentos. Nós temos que importar muita coisa, nós somos dependentes de muita importação. E como houve aquele aumento do dólar, houve toda essa questão, por exemplo, a Europa fechou muitas portas, dificultou inclusive, né, muita exportação para outros países, e a gente teve que pagar mais caro. Pagando mais caro, nosso produto ficou mais caro. Então, eu acredito que agora a gente já vai começar a fazer um equilíbrio de novo, porque a produção do Brasil está sempre se superando, então nós vamos começar a ter um pouco mais de sobra interna, e aí os valores começam a dar uma diminuída também lá no final, lá na ponta para o consumidor. E também nós tivemos aí um alto nível de exportação, porque para o produtor vale muito a pena, porque ele compra os insumos, os fertilizantes, sementes, os tratores em dólar e vende em dólar, então isso dá um equilíbrio nas contas dele, e aquele cidadão que vende aqui internamente, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque ele compra muita coisa em dólar e ele vende em real, então ele já tem aí uma quebra nessa situação econômica da sua propriedade. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que nós vamos ter um ano muito melhor ainda. O agro se supera a todo momento. Ano passado, nós geramos 102 mil empregos, e isso é fantástico, é um setor que não parou. E ontem, inclusive, era o Dia Nacional do Leite, Márcio. E às vezes a pessoa pensa em leite, pensa lá só no copinho dele de leite lá, ou leite com café, enfim. Mas é pensar num setor que está em 99% dos municípios do Brasil, que gera 20 milhões de emprego direto e indireto, que está ligado com questão nutricional, com questão cultural, com questão econômica, que gera muita renda e emprego. Então, ontem nós tivemos aí um dia para valorizar os produtores de leite, aqueles que acordam 4, 5 da manhã para começar a sua primeira ordenha. Pois é, deputada Aline Steutis. Então, como é que vai ser a agricultura no pós-pandemia? A senhora, com esses dados otimistas e com essa boa perspectiva, o setor ele deve manter o ritmo de crescimento? Vai continuar sendo o esteio da recomposição da economia nacional? Eu tenho certeza disso.
Acho que esse ano nós vamos mostrar mais uma vez a superação desse setor. Estamos trabalhando fortemente na questão tecnológica, 5G chegando com força total no Brasil. Isso vai dar aí uma possibilidade de economia direta lá na produção. Você não vai mais aplicar defensivo agrícola na propriedade inteira, porque você vai ter condição de triar só aquele lugarzinho que está com a praga, com a peste, e vai precisar do remédio. Você vai ter condição de verificar um lugar que está um pouco fraco, a produção devido à seca, tal, e você vai poder irrigar só naquela região, melhorando a condição daquele plantio. Você tem condições de estar a todo momento visualizando através de um drone, através de um mecanismo informatizado, tendo os dados de questão do solo, o que você vai precisar utilizar de produtos extras. Então, a tecnologia vem e vem com tudo, vem para nos ajudar, e nós vamos crescer muito nesses próximos 5, 10 anos. E nós vemos aí que o Brasil, a tendência dele, né, é de crescimento, porque nós tivemos, inclusive, Márcio, na semana passada, um anúncio fabuloso. Brasil com várias áreas sem febre aftosa e sem necessidade de vacinação, então livre da febre aftosa sem vacinação. A OIE, né, a Organização Mundial, deixou claro aí que Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte da Amazonas e do Mato Grosso estão áreas livres da febre aftosa sem vacinação. Isso aí vai nos abrir mercados que antes não compravam nossos produtos por conta da vacinação, e mesmo que a gente não tinha febre aftosa, só porque você era obrigado ali todo ano fazer a tua vacinação. Agora não é mais obrigado, estamos livres, continuamos sim com a obrigação de monitorar, de atender, de zelar para que continuemos assim pelo resto da vida, mas esse reconhecimento nos abre portas gigantescas de mercado, inclusive de países que antes não compravam carne bovina, suína do país, e agora já está batendo nas portas e solicitando essas mercadorias brasileiras. São 44 milhões de cabeça de gado em áreas livres de febre aftosa. Então, você veja que isso corresponde a 20% do nosso rebanho. Nós vamos ter aí oportunidades de mercado gigante, não podemos perder essa oportunidade. E eu vejo que, além da situação das proteínas, né, abre toda uma oportunidade também para os lácteos, para demais produtos. Então, o Brasil estará numa fase muito positiva e nós estamos trabalhando, né, colaborando com políticas públicas. O Ministério da Agricultura, através da ministra Tereza Cristina, tem feito um trabalho de excelência, principalmente em relação à abertura de mercados, de novos mercados. E eu, como presidente da Comissão da Agricultura, me sinto honrada de ser a voz desse setor que hoje é o coração da economia brasileira. E, deputado, hoje o setor vai falar na Comissão de Agricultura. O que se espera desse debate, dessa audiência pública de hoje? Bom, nós estaremos ouvindo, né, desde governo até entidades, instituições, justamente para debatermos agora, graças a Deus, aprovado, com o recurso disponibilizado, porque antes era acho que vamos ter, acho que vai ser tal valor, então agora não tem mais acho, já está ali o valor disponibilizado. Vamos trabalhar, eu acredito hoje, para verificar essa questão de taxas de juro, a questão das possibilidades dos programas, se vai ser disponibilizado nas mesmas linhas que foram no ano passado. Teremos também a oportunidade, durante a audiência, as pessoas podem acessar pelo YouTube da Comissão da Agricultura, e se tiverem alguma pergunta, algo pontual, podem fazer, que tanto o deputado Zé Mário, que é o autor desse requerimento, como eu, que possivelmente estarei presidindo essa audiência, posso também ir colocando esses questionamentos, essas perguntas aos participantes dessa grande audiência. Sabemos que precisamos correr, não temos tempo a perder, o agro não para, o agro precisa dessas linhas de crédito urgente para continuarmos crescendo e alimentando o Brasil e alimentando o mundo. Muito bem, nós conversamos então com a deputada Aline Sleut, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, ela que vai hoje uma reunião de audiência pública com representantes do setor agrícola e também do governo federal, e, é claro, parlamentares também, para debater
a evolução do Plano Safra 2021-2022. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico e também quero desejar à senhora e aos demais integrantes dessa audiência pública sucesso na discussão dessa questão tão importante para a agricultura nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, sempre estou aí à disposição para trazer as boas notícias do nosso agro nacional.